Meu nome é Daniel. Tenho 24 anos, moro em Jacarepaguá e trabalho num depósito de autopeças em Curicica. Nada muito glamouroso, pego pesado carregando motor, empilhando caixa e aguentando o patrão gritando. Mas é o que tem pra hoje. Essa história aconteceu num fim de semana qualquer, e eu nunca ia imaginar que mudaria tudo. Começou na casa do meu melhor amigo, o Gabriel. A gente se conhece desde o ensino médio, e volta e meia junta a galera no quintal dele para fazer um churrasco, jogar conversa fora, beber alguma coisa. Aquela rotina de sempre. Era sábado. A gente tava jogando sinuca numa mesa meio torta que o Gabriel tem no fundo da casa. Solzão de rachar e aquele cheiro de carne queimada no ar. Quando ela apareceu, eu tava rindo de uma piada idiota que o Vitor contou. E, de repente, o riso sumiu da minha boca. Silvia. Ela veio trazendo uma bandeja com copos de refrigerante e uns pacotes de salgadinho. Tava com um vestido azul simples, mas que dava um jeito estranho de prender o olhar. O cabelo preso de qualquer jeito, como se não tivesse pensado muito, mas duvido que aquilo tenha sido por acaso. Trouxe para vocês, disse, colocando a bandeja na mesinha de plástico ao lado da churrasqueira. A voz dela era serena, quase ensaiada. E foi quando ela olhou para mim e falou: Daniel, quer gelo no seu? Ela disse meu nome como se já soubesse o que viria depois, e de algum jeito, eu soube também. Fiquei meio sem reação. O Gabriel nem percebeu. Estava ocupado tentando fazer o isqueiro acender. Mas eu vi o jeito como ela me olhou. Não foi olhar de mãe do amigo. Nem de mulher mais velha dando bronca em moleque. Foi outra coisa. Uma mistura de curiosidade e certeza. Pode ser, Dona Silvia. Obrigado. Me chama só de Silvia, tá? Ela disse, com um meio sorriso que não chegou nos olhos. Mais tarde, já no cair da noite, o pessoal se espalhou pelo quintal. Alguns estavam dentro de casa vendo o jogo, outros falando besteira perto da churrasqueira. Eu fui até o muro do fundo, onde costumava ir fumar um cigarro escondido. Você ainda fuma? A voz dela veio antes de eu virar. Ela estava ali, do meu lado, apoiada no muro, olhando pro céu que começava a escurecer. De vez em quando, respondi, meio sem graça, jogando o cigarro fora sem dar o primeiro trago. Não precisa se esconder, ela disse, e então riu, baixinho. Mas também não precisa me ouvir. Eu sou cheia de conselhos que ninguém pediu. Nem parece. Até que foi bom ouvir. Ela virou o rosto para mim. Os olhos dela tinham um brilho cansado, mas atento. Como se ela estivesse escutando mais do que eu dizia. O Gabriel fala muito de você, comentou. Diz que é tipo irmão. É. A gente cresceu junto. Desde o ensino médio grudado. Eu gosto de saber que ele tem alguém assim por perto. Ele não fala muito comigo, sabe? Ficamos em silêncio por alguns segundos. Um silêncio meio confortável, meio estranho. Dava para ouvir a risada do Vitor vindo de dentro da casa, alta e desengonçada. Mas ali, no canto do quintal, parecia outro mundo. E você? Mora aqui perto? Ela perguntou. 2 ruas depois da pracinha. Dá para vir andando. Sempre que quiser, ela falou isso olhando para frente, mas as palavras pareciam pesar no ar. O quê? Ela demorou um segundo para responder. Depois apenas sorriu de lado. Digo, vir visitar o Gabriel. A casa é de vocês. Aquela conversa terminou assim, com um boa noite abafado e um gesto leve da mão. Ela voltou para dentro, e eu fiquei ali, parado, sentindo o cheiro do cigarro que não fumei e o arrepio que ficou no lugar do toque que não houve. Naquela noite, fui para casa com a sensação esquisita de que alguma coisa tinha começado. E, no fundo, eu sabia, não era só coisa da minha cabeça. Depois daquela noite no quintal do Gabriel, fiquei uns dias sem ir lá. Não por falta de convite, o grupo marcava jogo, churrasco, resenha, mas eu inventava desculpa. Tinha alguma coisa em mim que precisava se ajeitar depois daquele olhar da Silvia. Na terça-feira, voltando do trabalho,
vi uma notificação no celular, pedido de amizade. Silvia Gomes. Foto de perfil com uma paisagem de serra, talvez Petrópolis, e um sorrisinho discreto no canto da boca. Aceitei antes de pensar demais. 2 minutos depois, chegou a primeira mensagem. Silvia, Daniel, você curte café ou é do time do energético? Respondi rindo. Eu, café, sempre. E muito. Silvia, sabia. Tem cara de quem vive com a xícara na mão. A conversa continuou leve assim. Ela puxava assunto com uma naturalidade que dava a impressão de que a gente se conhecia há anos. Nada direto, nada fora de lugar, mas sempre com aquela pontinha de algo a mais. Nos dias seguintes, virou hábito. Eu acordava e encontrava uma figurinha dela com um bom dia. À noite, trocávamos mensagens sobre o dia, sobre o trabalho, sobre comida. E, aos poucos, sobre coisas que não se falam com qualquer um, ela dizia que se sentia deslocada no próprio lar, que o Gabriel já era um homem e não precisava mais dela. Eu falava do medo de estagnar, de envelhecer carregando o motor no depósito. Num sábado de manhã, fui correr na academia do bairro. Um lugar simples, com um chão de borracha e ventiladores barulhentos. Estava no leg press quando ouvi. Tá forte, hein? Olhei no espelho e lá estava ela. De top preto e calça de ginástica cinza, cabelo preso num coque bagunçado. Me pegou tão de surpresa que eu quase derrubei o peso. Silvia, você treina aqui? Comecei há pouco. Tava precisando mexer esse corpo antes que enferrujasse, respondeu, esticando os braços como quem não quer nada, mas sabia o efeito. Ficamos uns minutos conversando entre uma série e outra. Quando ela passou por mim para pegar um halter, o braço dela roçou no meu. O toque foi rápido, mas ficou preso em mim como se tivesse acontecido por dentro. Na saída, ela me esperou na porta da academia. Tá com pressa? Perguntou. Não, só ia para casa. Topa um café na padaria da esquina? Eu pago. Mas só se prometer não falar de trabalho. Sentei com ela num canto da padaria, entre cheiro de pão quente e conversas baixas. Ela pediu 2 cafés com leite e um pão na chapa dividido no meio. Rimos da moça do caixa, que errou nosso pedido 3 vezes. E depois, o riso cedeu espaço para uma conversa mais densa. Às vezes eu acordo no meio da noite com a sensação de que a vida tá passando por fora da minha janela, ela disse, mexendo devagar no açúcar. Eu sei como é. Às vezes parece que a gente só tá repetindo os dias. Ela me olhou com um daqueles silêncios que vem antes de uma confissão. Apoiou o cotovelo na mesa, aproximou um pouco o rosto do meu e falou mais baixo. Mas ultimamente tem algo que me faz querer abrir a janela. A xícara de café ficou suspensa na minha mão. O barulho do lugar sumiu por um instante. Eu queria responder, dizer qualquer coisa que não parecesse precipitada ou boba. E eu? Faço parte disso? Ela respirou fundo e desviou o olhar. Não sei ainda, Daniel. Mas se fizer, eu também não vou negar. No caminho de volta, ela encostou a mão no meu braço quando se despediu. Um gesto simples. Rápido. Mas que deixou no meu corpo um rastro mais quente do que o sol de meio-dia. Naquela noite, não consegui dormir direito. O cheiro do café, o toque dela, a voz, tudo girava na minha cabeça como se eu estivesse à beira de alguma coisa. E acho que estava mesmo. Na segunda-feira, o depósito tava um caos. Chegada de caminhão fora de hora, cliente reclamando, chefe bufando pelos cantos. Eu só pensava em escapar dali. Eram quase 3 da tarde quando o celular vibrou no bolso da calça jeans. Notificação do WhatsApp. Era a dela. Silvia, e se a gente sumisse por uns dias? Fiquei olhando para a tela como se aquilo fosse uma pegadinha. Não tinha emoji, nem risada no final. Só a pergunta, seca e direta. Mas na minha cabeça, o que veio foi a imagem do sorriso dela, aquele sorriso que não vinha fácil, mas quando aparecia, parava tudo em volta. Demorei uns bons minutos para responder. Eu, sumir tipo para onde? Silvia,
para algum lugar onde ninguém nos conheça. Um lugar qualquer com mar, talvez. Eu, tá brincando? Silvia, não tô. Larguei o celular, respirei fundo e voltei a empilhar caixas. Mas a mente já não estava mais ali. Cada vez que levantava um parafuso, imaginava a areia. Cada vez que ouvia o apito do empilhador, ouvia o som do mar por cima. Tentei convencer a mim mesmo de que era loucura. Que ela era a mãe do meu melhor amigo. Que eu ia me meter numa situação sem volta. Mas toda vez que tentava racionalizar, a mensagem dela piscava de novo na minha mente. Naquela noite, respondemos juntos as nossas dúvidas com mais mensagens. Era como um jogo. Ela lançava a ideia e eu fingia que ponderava, mesmo sabendo que já tinha aceitado. Decidimos por Arraial do Cabo. Escolhemos uma pousada discreta, longe do centro. Reservamos 2 quartos separados, só para manter a aparência, mesmo que ambos soubéssemos que não seria necessário. E combinamos até os nomes que usaríamos se alguém perguntasse. Ela seria Laura, e eu, Rafael. Ninguém pode saber, ela disse por áudio. Nem o Gabriel. Principalmente o Gabriel. Eu só respondi com um "eu sei". A partida seria na sexta-feira, cada um indo por um caminho diferente. Ela pegaria o ônibus da manhã, saindo do terminal em Campo Grande. Eu sairia à tarde, com uma mochila pequena e um boné enfiado até a sobrancelha. Cheguei na pousada já no começo da noite. A recepcionista me entregou a chave sem fazer perguntas. Subi as escadas com o coração batendo mais do que quando carrego o motor no braço. Ela estava me esperando sentada na varanda do quarto, olhando o céu escurecer por cima dos telhados. Vestia um vestido branco leve, os cabelos soltos, pés descalços. Pensei que ia desistir, ela disse, sem virar o rosto. Quase, respondi, encostando na mureta ao lado dela. Mas alguma coisa me puxou até aqui. Às vezes, a gente precisa sumir para saber o que realmente quer, disse ela, ainda sem me encarar. Só por uns dias. Só para lembrar que existe. Ficamos ali por um tempo, sem pressa. O silêncio entre nós não era mais desconfortável. Era uma espécie de alívio, como se as palavras pudessem estragar o que a gente estava construindo só com a presença. Mais tarde, ela se levantou, pegou a chave do quarto e olhou para mim. Vamos? Disse, sem explicar para onde. Eu apenas segui. O quarto era simples, com uma cama grande, ventilador de teto e uma janela com vista parcial para o mar. Ela tirou os sapatos, sentou na beira da cama e ficou ali, olhando para o chão. A gente não precisa fingir nada aqui, murmurou. Nem esconder, completei. Quando me aproximei, ela levantou os olhos. E ali, pela primeira vez, não havia dúvida. Havia desejo, mas também havia calma. Como se ela dissesse "e agora" sem usar palavras. A aproximação foi lenta. Meu joelho encostou no dela, e só isso já bastou para acender tudo que vinha sendo segurado há semanas. O toque veio sem ensaio, natural como respiração. A noite foi feita de silêncios, de mãos que sabiam onde ir e de olhos que se mantinham abertos por tempo demais. Não houve pressa, nem cobrança. Só 2 corpos que, enfim, puderam parar de mentir para si mesmos. Lá fora, o mar fazia seu barulho costumeiro. Aqui dentro, a gente fazia silêncio com sentido. O dia seguinte começou com o cheiro de café vindo da portinha da cozinha da pousada. Acordei com o som das andorinhas no telhado, e com a presença dela, ainda deitada ao meu lado. Silvia dormia com a mão solta sobre o meu peito, como se o mundo lá fora não tivesse mais direito de pedir nada dela. Fiquei alguns minutos só observando. Era estranho pensar que aquela mulher ali, tão serena naquela manhã de arraial, era a mesma que há alguns meses me servia refrigerante no quintal como se fossemos de universos separados. Ela abriu os olhos devagar. Dormiu bem? Murmurou, com a voz arrastada. Como se o mundo tivesse desligado, respondi, sorrindo. Tomamos café na varanda do quarto. Pão francês, frutas cortadas, manteiga em sachê. Nada demais, mas com ela ali, de pijama e cabelo bagunçado,
parecia um banquete. A gente não falou muito. E nem precisava. O silêncio não era mais um esconderijo, era uma linguagem própria. Mais tarde, fomos caminhar pela praia. Descalços. Sol fraco, céu encoberto, mas ainda assim bonito. Ela caminhava na frente, com os pés molhados pela espuma das ondas. De vez em quando olhava para trás para ver se eu estava acompanhando. Paramos numa pedra, observando o mar. A última vez que vim aqui foi com o Gabriel. Ele tinha uns 10 anos. Não parava de correr. E agora? Sente falta daquele tempo? Ela pensou um pouco antes de responder. Sinto falta de quando eu ainda me enxergava fora dos papéis. Mãe, esposa, funcionária. Ultimamente, tenho vivido só nos rótulos. E você me faz lembrar que eu sou eu. Fiquei quieto, sentindo o peso daquelas palavras. Ela passou a mão pelos cabelos e encostou o ombro no meu. O toque foi simples, mas bastou. Voltamos para a pousada na hora do almoço, sem pressa. Almoçamos num restaurante simples de comida caseira. Silvia pegou peixe grelhado com legumes. Eu fui de estrogonofe, e ela riu dizendo que parecia comida de criança. Você é um homem com gosto de menino, disse, brincando, mas com um olhar que não brincava em nada. À tarde, ficamos no quarto. Não para fugir do sol, mas para mergulhar mais fundo naquele momento só nosso. Nos deitamos sem falar, cada um virado pro teto. E, aos poucos, o espaço entre nós foi desaparecendo. Dessa vez, não teve hesitação. Nossos corpos se encontraram com a urgência de quem já sabia o caminho. Os toques eram suaves, mas carregados de algo mais profundo. As mãos dela sabiam onde parar e onde continuar. E os meus olhos não fugiram em nenhum momento. Naquele quarto de hotel, pela primeira vez, não éramos mãe de ninguém nem amigo de ninguém, só dois corpos cansados de esconder. Depois, ficamos deitados, abraçados. Ela com a cabeça no meu peito, eu com o nariz nos cabelos dela. Você me vê como um moleque? Perguntei, num impulso. Ela se afastou um pouco, olhou nos meus olhos e respondeu. Não. E é isso que me assusta. A noite chegou devagar. Ela trocou o vestido por uma roupa leve, mais bonita. Eu coloquei uma camisa de linho que nunca tinha usado. Jantamos num lugar pequeno, à beira-mar, com luz baixa e música ao fundo. Comemos devagar, como se quiséssemos atrasar o tempo. Não falamos sobre o amanhã. Nem sobre o que tínhamos deixado para trás. A conversa girou sobre filmes antigos, comidas favoritas, bobagens de infância. Rimos. Muito. Como dois adolescentes em lua de fuga. Voltamos para a pousada andando devagar. No caminho, ela segurou minha mão. Ninguém nos olhava. Ninguém nos julgava. Ali, não éramos nada além de um casal comum, andando pela orla numa noite comum. De volta ao quarto, o silêncio se repetiu. Mas agora era um silêncio carregado de tudo que não precisava ser dito. Havia carinho, desejo, gratidão. E, acima de tudo, entrega. Ela se deitou primeiro. Eu fui logo atrás. Não houve pressa. Nem alarde. Só dois corpos que aprenderam a confiar um no outro, mesmo sabendo que aquilo tinha prazo. Naquela noite, o mundo era só nosso. O domingo amanheceu com o céu cinza, como se o tempo tivesse entendido que aquele era nosso último dia inteiro ali. Acordei primeiro, mas não tive coragem de sair da cama. Silvia dormia com o rosto virado para a janela, os cabelos espalhados pelo travesseiro e o lençol puxado até a cintura. Ali, naquele quarto abafado de arraial, tudo parecia em suspenso, como se o tempo tivesse apertado o freio por alguns instantes só para a gente. Quando ela abriu os olhos, só disse: a gente ainda tem hoje. E era verdade. Não sabíamos o que viria depois, mas aquele domingo ainda era nosso. Inteiro. Sem perguntas. Sem retorno. Tomamos café na mesma varanda da manhã anterior. O silêncio era mais longo, mas não desconfortável. O céu nublado deixava o ar mais fresco,
e o som das ondas chegava até a pousada com mais força. O que você pensava que estaria fazendo com 24 anos? Ela perguntou, mexendo devagar na colher. Pensei um pouco antes de responder. Achava que já teria saído de casa. Que ia ganhar bem, dirigir um carro decente. Talvez fazer faculdade. E você? Ela soltou uma risada curta. Eu achava que com 45 ia estar em paz. Não rica, não famosa, só tranquila. Mas parece que essa paz é mais difícil do que parece. Passeamos de novo pela areia, mas agora sem aquele clima de descoberta. Havia algo mais íntimo. Mais cúmplice. Ela andava do meu lado, e de vez em quando encostava o braço no meu. Em certo momento, nossos dedos se entrelaçaram. Acho que nunca fui tão eu quanto naquele domingo nublado, segurando a mão dela sem medo. Almoçamos num quiosque quase vazio. Ela pediu camarão com arroz de cocô. Eu, peixe frito. Comemos olhando o mar, como dois turistas que fingem não estar fugindo de nada. Você se imagina morando aqui? Ela perguntou, como quem testa uma ideia. Sozinho, não. Mas talvez acompanhado. Ela sorriu, mas não respondeu. Voltamos para a pousada no meio da tarde. Ela deitou na cama com o braço cobrindo os olhos. Fiquei sentado na beirada, olhando para ela como se estivesse tentando gravar aquela imagem para sempre. Tá tudo bem? Perguntei. Tá, respondeu. Mas demorou um pouco demais. Só tô tentando não pensar no amanhã. Me deitei ao lado dela. Ficamos ali por muito tempo, apenas respirando. O corpo dela quente contra o meu. A respiração sincronizada. A gente podia não voltar, soltei, sem saber de onde veio a coragem. Ela se virou de lado, olhando nos meus olhos. E viver de quê? De impulso? De verdade, respondi, sem gaguejar. Ela me beijou devagar, como se agradecesse pela frase, mas também como se dissesse que sabia que não era tão simples assim. No fim da tarde, fomos até uma vendinha e compramos pão, queijo e vinho barato. Jantamos no quarto, com os pés sobre a colcha, rindo das lembranças que criamos em tão pouco tempo. Isso aqui não parece real, ela disse. Mas é, e amanhã? A pergunta pairou no ar. Eu queria ter uma resposta, mas só consegui encolher os ombros. Naquela noite, dormimos juntos pela segunda vez. Mas havia algo diferente. Não era mais só desejo, era urgência. Como se nossos corpos quisessem aproveitar cada segundo antes que o mundo entrasse de novo pela porta. Ela encostou o rosto no meu pescoço e murmurou. Se isso acabar amanhã, já valeu. E eu quis dizer que não queria que acabasse, que não podia. Mas me calei. Porque sabia que talvez o silêncio fosse mais verdadeiro do que qualquer promessa naquela hora. A madrugada caiu devagar. E o fim, mesmo sem ser nomeado, já rondava o quarto com seus passos leves. Acordei com o som da porta do quarto se fechando devagar. Ainda meio sonolento, olhei para o relógio, 7h30. Silvia tinha descido para pegar o café da manhã, disse que voltava em 5 minutos. Mas levou quase 15. Quando voltou, entrou devagar, os passos hesitantes. Trazia uma bandeja com pão, frutas e café. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar. Ela voltou com os olhos de quem tinha visto um fantasma. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, me levantando. Ela pousou a bandeja na mesa e sentou na beira da cama. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando o chão como se esperasse que alguma resposta surgisse dali. Acho que vi alguém da empresa no saguão. Um gerente do RH, se não me enganei. Não falei com ele. Mas ele olhou na minha direção. E se me reconheceu? Senti o estômago apertar. Talvez não fosse ele. Muita gente parecida por aí. Talvez. Mas e se for? Silêncio. O tipo de silêncio que carrega uma decisão por vir. O café esfriou na mesa sem que a gente tocasse. Fomos para a praia tentar respirar melhor. O céu ainda estava nublado,
e o mar, agitado. Sentamos numa parte mais deserta da areia, perto de umas pedras. Sylvia tirou as sandálias e afundou os pés na areia úmida. Sabe aquele sentimento de estar sendo observada? Ela perguntou. Sei. Mas aqui? A gente tá longe de tudo. Mas parece que o mundo resolveu lembrar da nossa existência. Tentamos aproveitar o resto da manhã como se fosse só mais um dia de viagem. Caminhamos, tomamos água de cocô, tiramos até algumas fotos que jamais seriam postadas. Mas a tensão morava no fundo de cada gesto. Depois do almoço, fizemos o passeio de barco que havíamos combinado no dia anterior. Era para ser um momento leve, ver as grutas, mergulhar um pouco. Mas Sylvia passou o tempo todo com os olhos varrendo o entorno. Não relaxava. Cada vez que alguém olhava na nossa direção, ela enrijecia o corpo. Você acha que estão desconfiando da gente? Perguntei, quando ficamos sozinhos na proa. Não sei. Mas o que me mata é essa sensação de que tudo tá prestes a desabar. Voltamos à pousada no fim da tarde. Assim que entramos no quarto, ela tirou os chinelos, andou até a janela, e ficou olhando a rua em silêncio. Acho melhor a gente voltar amanhã, disse, sem virar. Já? Já esticamos demais. E essa viagem? Ela não devia durar tanto. A gente não é invisível. Sentei na cama, tentando absorver aquilo. Sabia que uma hora o mundo ia bater na porta, mas não achei que fosse tão cedo. E o que foi tudo isso, então? Ela finalmente se virou. Os olhos estavam firmes, mas havia algo de quebrado ali. Foi real, Daniel. Cada segundo. Mas a realidade cobra. E não quero transformar o que a gente viveu numa bagunça maior do que já é. A gente podia tentar mais um pouco. Só mais uma noite. Ela hesitou. Depois caminhou até mim, ajoelhou-se na frente da cama e encostou a testa no meu joelho. Só mais uma noite. A última noite foi diferente. Havia carinho, mas também uma pressa silenciosa. Como se nossos corpos soubessem que era despedida, e não quisessem deixar nada por fazer. Os toques foram mais longos. Os olhares, mais demorados. E nenhum de nós dormiu rápido. Ficamos deitados, mãos entrelaçadas, ouvindo o barulho do ventilador e os sons distantes da cidade pequena. Sem planos, sem promessas, sem aquela ilusão de eternidade. Ela se virou para mim, com os olhos abertos no escuro, e sussurrou. Se fosse em outra vida, mas é nessa, interrompi. Ela sorriu, mas com tristeza. E mesmo assim, não é suficiente. Na manhã seguinte, partimos em silêncio. Em carros diferentes, horários separados. Sem beijos de filme. Sem cena final. Mas antes de sair, ela me olhou nos olhos e disse: Obrigada por me fazer lembrar quem eu sou. E foi embora. Voltar para casa foi como cair de um sonho num colchão de concreto. A segunda-feira começou cedo demais, com o despertador gritando e o corpo ainda grudado no que restava da viagem. No trabalho, tudo parecia fora do lugar, o barulho das caixas, os gritos do patrão, até o cheiro da graxa parecia mais pesado. Mas o que mais pesava era o vazio. A ausência dela. Durante os primeiros dias, trocamos algumas mensagens. Coisas curtas. Objetivas. Um chegou bem, um boa noite, um emoji tímido. Mas o silêncio entre as palavras dizia muito mais do que qualquer frase. A viagem tinha sido um parêntese, e agora o texto da vida real voltava a fluir, duro, impresso e inegociável. Na sexta, Gabriel me chamou para ir na casa dele. Ia rolar uma resenha com a galera, coisa simples. Quase recusei, mas achei que fugir só ia aumentar o desconforto. Respirei fundo e fui. Quando cheguei, ele me recebeu com aquele jeito de sempre, como se nada tivesse mudado. Fala, meu irmão. Entra aí, já tem cerveja gelando. A turma estava no quintal, a mesma bagunça de sempre. Vitor contando piada ruim, Clarissa reclamando do trânsito, todo mundo falando ao mesmo tempo. Por um momento,
Quase consegui fingir que tudo estava como antes. Até ela entrar na cozinha. Silvia veio com uma travessa de empadões. Usava um vestido simples, preso na cintura, o cabelo solto e descalça. Caminhava com naturalidade, como quem faz parte do cenário. Mas quando nossos olhos se cruzaram, o mundo girou. Ela não demonstrou nada. Não um sorriso, não uma hesitação. Só colocou a travessa sobre a mesa e disse: "Gente, tem mais coisa aqui, tá?" E saiu. Senti o rosto esquentar. Olhei pro lado, fingindo mexer no celular. O Gabriel estava distraído falando de futebol, mas eu mal conseguia ouvi-lo. A presença dela ali, tão perto e ao mesmo tempo tão distante, era sufocante. No fim da noite, fui ao banheiro. Quando saí, dei de cara com ela no corredor. Os dois parados, sem saber se seguiam ou recuavam. "Oi", ela disse, baixo. "Oi. Podemos fingir?" "Tô tentando." Ela deu meio sorriso. Depois tocou no meu braço, leve, só a pontinha dos dedos. "Tem um bolo de cenoura na geladeira. É o seu preferido, né?" Lembro que você fez em Arraial." Ela fechou os olhos por um segundo. Depois balançou a cabeça e seguiu para a sala. Na semana seguinte, tudo começou a parecer um jogo de esconde-esconde. Pequenas trocas de olhares, mensagens apagadas antes de serem enviadas, frases interrompidas. Mas o desejo, esse não disfarçava mais. Crescia como coisa viva entre os cômodos da casa do Gabriel. Um dia, recebi uma mensagem dela no meio da tarde. "Silvia, mais uma vez. E depois a gente decide." Fiquei olhando para a tela como quem lê um bilhete dentro de uma garrafa. Sabia que ali não havia plano, nem promessa. Só um último mergulho, um último risco. Respondi apenas: "Eu, quando e onde?" Naquela noite, não dormi. Estava entre dois mundos, um onde tudo fazia sentido só quando ela estava por perto, e outro onde tudo se sustentava porque ninguém sabia de nada. E no meio, eu. Tentando não desabar. O envelope estava sobre a mesa da cozinha, encostado na fruteira de madeira. Pequeno, branco, sem nada escrito por fora. Só quando me aproximei vi, com uma caneta azul, o nome: Gabriel. Ela estava sentada na cadeira ao lado, o rosto pálido, os olhos fundos de quem não dormia há dias. "Quero que você entregue", disse, sem rodeios. "Eu? Quando achar que deve. Hoje, amanhã, daqui a um mês, não sei. Mas quero que fique com você." Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Ele pesava mais do que papel. Era feito de tudo que não cabia mais dentro dela: culpa, saudade, coragem. E o que tem aqui dentro? 2 cartas. Uma para ele. E uma para mim mesma. Ela me olhou como quem pede desculpa antes mesmo de errar. Eu não consigo continuar vivendo nos intervalos. Nem entre mentiras. Silvia pediu demissão da empresa na semana seguinte. Fez tudo com discrição. Disse aos colegas que precisava de um tempo, que ia cuidar da saúde, rever a vida. Ninguém suspeitou. Ou, se suspeitou, não disse nada. No sábado, ela alugou uma pequena casa na região dos lagos. Não era perto de Arraial, mas tinha mar, silêncio e uma varanda que pegava o sol da tarde. Eu fui com ela. Sem malas grandes, sem anúncios. Só fomos. Deixei o emprego com uma desculpa qualquer, o suficiente para não levantar suspeitas. Não contei pro Gabriel. Não contei para ninguém. Só sume. Como ela tinha sugerido lá atrás, naquela mensagem que mudou tudo, e se a gente sumisse por uns dias? Mas agora, não era mais por uns dias. Na nova casa, a vida começou devagar. A gente acordava cedo, fazia café juntos, dividia o pão com manteiga, lia coisas antigas espalhadas pelos livros que ela trouxera. Não havia festa. Não havia certeza. Mas havia paz. No primeiro domingo depois da mudança, caminhamos na areia de mãos dadas. Não havia ninguém por perto.
Não havia nomes. Nem pressa. Ela olhou para mim e disse: Você sabe que isso aqui não apaga nada, né? Eu sei. Mas também não precisa esconder mais nada. Paramos perto da água. O mar batia calmo, espumando nos nossos pés. Você vai entregar a carta? Ela perguntou. Ainda não. Mas vou saber quando for a hora. Ela assentiu, como quem aceita que nem tudo pode ser controlado. Eu escrevi para mim para lembrar por que fiz isso, disse, olhando o horizonte. Porque amar escondido machuca. Mas amar fingindo que não sente mata. Voltamos caminhando devagar. O sol começava a se pôr, pintando o céu com laranja e lilás. Silvia apertou minha mão. Não falou mais nada. E eu entendi que, mesmo sem palavras, ela já tinha dito tudo. Ali, na beira do mar, a gente não era mais mãe de ninguém, amigo de ninguém, fugitivo de nada. A gente era só isso, dois corpos que cansaram de mentir. E escolheram, enfim, ficar.